Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Nesta videoaula de hoje, a gente vai estudar tudo sobre o trapézio, suas propriedades e ainda vamos fazer uns exercícios muito legais que caem em prova de Enem, que caem em prova de concurso. Senhores, espero que os senhores gostem. Senhores, curtam a nossa aula e se inscrevam no nosso canal para ajudar esse canal a crescer. E quando escreverem, não esqueçam de clicar no sininho para receber notificações de futuras aulas. Para definir o que é o trapézio, a gente vai mostrar para os senhores a figura de um trapézio, porque ele é um quadrilátero convexo que possui dois lados paralelos. No caso, o lado B maiúsculo é paralelo ao B minúsculo. Os dois ângulos consecutivos em bases diferentes são suplementares. Ângulos suplementares são aquele cuja soma é um ângulo de 180 graus. O que ele quis dizer ali, senhores? Eu desenhei o beta de vermelho e o teta de azul. Eles são ângulos consecutivos e estão em bases diferentes. Um está na base B maiúscula e o outro está na base B minúscula. Aí ele disse o seguinte, que a soma desses ângulos é 180 graus. É uma propriedade que nos ajuda muito a resolver exercícios. Então, senhores, gravem isso. A soma de dois ângulos de um trapézio que são consecutivos de bases diferentes é 180 graus, ok? E definição de trapézio é um quadrilátero convexo que possui dois lados paralelos. Ok, senhores? Vejamos agora mais algumas particularidades onde se fala das suas características e a gente vai discutir as suas diagonais. Ali nós temos duas propriedades que são características do trapézio isósceles. Nós vamos falar agora do trapézio isósceles. O que é o trapézio isósceles? É aquele que possui os lados oblíquos congruentes. O que é isso? Nós estamos dizendo que CD é igual a EF. Está ali no desenho, dá para vocês verem. O que é um ângulo, o lado oblíquo? É aquele que tem um ângulo menor que 90 graus. Certo? Se for maior que 90 graus, são outros ângulos obtusângulos, ok? Então, no caso, os ângulos oblíquos dele são iguais. Os ângulos são na mesma base, são congruentes. Por exemplo, lá o beta está na mesma base do outro beta, eles são congruentes. O teta está na mesma base que a do Bzinho, também são congruentes. E outra coisa que a gente fala do triângulo isósceles, que as duas diagonais são iguais. No caso, a diagonal CE é igual à diagonal DF. Então, são informações importantes. Os ângulos que estão na mesma base de um triângulo isósceles são iguais. E as suas diagonais também são iguais, ok? Informação para os senhores guardarem. Fazendo exercício, o senhor vai guardar isso com melhor. Vejamos aqui o trapézio retângulo. O trapézio retângulo, ele é o seguinte, senhor. É o trapézio que possui dois ângulos retos. Simples assim. Então vejam aqui, senhores. Ali naquele trapézio, ele tem dois ângulos retos, olha lá. Um na base B maiúscula e o outro na base B minúscula. Está lá o símbolo de 50 graus e a altura dele está lá. É um lado de um quadrado. Se os senhores verem que no desenho, ao lado, eu fiz separado, que ali, se a gente levar a altura até no ponto H igual a B, certo? H igual a B, aí tem a base Bzinha e a base Bzinha embaixo. Construímos ali um quadrado. E a altura está ali, fazendo um ângulo de 90 graus também. Aquele lado B todo, nós temos um triângulo onde é B, que é a parte do quadrado, somado com B menos Bzinho, está ali, que é a parte do triângulo. Isso tudo ali é B, a chave verde mostrou. Eu só separei lá na altura
porque é uma particularidade que a gente pode usar para resolver exercício. Vamos repetir? Peguei a altura, tracei até no ponto onde forma um quadrado, onde Bzinho rosa, B minúsculo, ficou B minúsculo ali. Aí sobrou a parte de um triângulo. O que é que acontece ali? É o B, que é o total da base B maiúscula, menos o Bzinho. É aquele triângulo ali. Senhores, o triângulo retângulo nos facilita essa coisa. Nós podemos tirar um triângulo e um quadrado. Na hora de calcular a área, isso é importante saber construir, tá? Então vejamos aqui mais alguns detalhes importantes. Vamos fazer um exercício? Fazendo um exercício, a gente vai achar melhores situações. Olha lá, um trapézio retângulo, a bissetriz de um ângulo reto forma com a bissetriz do ângulo agudo um ângulo de 120 graus. Determine o maior ângulo. Então, é o seguinte, olha ali, ali a gente precisou traçar algumas estratégias. Então, eu tracei primeiro a bissetriz amarela, que ele falou que é uma bissetriz que divide um ângulo, tá lá, vamos ler? O trapézio a bissetriz de um ângulo reto forma a bissetriz com um ângulo agudo. Um ângulo reto não é aquele de 90 graus? Tracei a bissetriz dele ali, amarelo. Aí depois ele falou, vamos cruzar ele com a bissetriz do ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele outro que está lá onde estão os dois tetas ali. Tracei a bissetriz. O encontro dessa bissetriz formou um ângulo de 120 graus. Deu para os senhores enxergarem ali? Bem, então, vou repetir. Os senhores também depois voltam o vídeo e olha. Tracei a bissetriz que dividiu o ângulo de 90 graus no meio, que bissetriz divide o ângulo em duas partes. Ele falou que a bissetriz de um ângulo reto forma um ângulo agudo, o ângulo 120 graus. Peguei a bissetriz do ângulo agudo, tracei ali. Aí agora é que a gente calcula qual é o maior ângulo do trapézio. Aí, de posse dessa informação, que ali é 120, quando eu dividi o ângulo de 45 por 2, de 90 por 2, ficou 45 graus. Aí ficou fácil de achar quanto vale θ. Eu peguei os 120 graus que ele nos informou, somei com 45 daquele ângulo de 90 graus que dividimos por 2, que está no cantinho esquerdo. Isso tem que dar 180. Tá certo, senhores? Porque os três ângulos de um triângulo, a soma dos três ângulos do triângulo é 180 graus. Então, 120 mais 45 dá 165. Vai para o outro membro subtraindo, temos 180 menos 165, θ é igual a 15 graus. E 2θ, que é aquele ângulo lá, não é o ângulo que está pedindo, mas eu calculei que não custa nada. 2θ é 30 graus, porque cada ângulo ali vale 15, né? Pronto. Nem pediu, mas nós colocamos. De posse desses ângulos, eu não preciso nem fazer muita conta, mas não. Olha, senhores, vamos ver aquele triângulo ali, onde tem 60 graus e 15 graus. 60 graus com 15 graus dá 75. Se um triângulo tem que ter 180, basta tirar o quê? 75 de 180, que é os 105 graus azul. Tá certo? Então, senhores, 105 graus azul é o valor daquele ângulo lá, daquele ângulo do triângulo. Agora, ele quer saber qual que é o valor do ângulo maior do trapézio, que é somar aquele 105 com 45, que é o ângulo que pediu. Somando 45 com 105, dá 150 graus, que é a resposta do nosso exercício. Os senhores leiam esse problema, repitam ele várias vezes, porque problema igual esse, cai em concurso, em vestibular, você tem que ir analisando o ângulo, não tem muito tempo de fazer conta. Eu fiz algumas contas para o senhor aqui, para a gente descobrir um θ, mas nem precisava de fazer. É uma conta que tem que ser feita observando. A soma dos três ângulos de um triângulo é 180. Então, somei lá 60 com 15, mais o 105 eu não sabia, diminuí, achei o 105. Para achar o 15 graus também, foi a mesma coisa. Somei o 120 com 45, que eu já tinha essa informação, que é o 45 graus que dividiu 90 no 2, e o 120 que o problema nos deu. E achei que θ vale 15.
Se eu sabia o valor de teto e tinha um outro ângulo, porque se esse ângulo que está ali perto do verde é 120, o outro só podia ser 60, né, senhores? Porque ali dá um ângulo de 180 graus. 120 mais 60, 180. Aí ficou fácil de achar o 105. Tendo o 105, foi só somar com 45. Por que, que eu sabia que lá é 45? Porque em cima eu tenho um ângulo 90. Embaixo sobrou 45. Os três ângulos de um triângulo é 180. Então eu achei 45 ali. Simples assim. Treinem em fazer isso e os senhores vão aprender a achar ângulos só de olhar. Vejamos mais um exercício, senhores. A base maior de um trapézio isósceles mede 12 metros e a base menor 8 metros. Calcule o comprimento dos lados não paralelos, sabendo que o perímetro é 40. Olha, os lados não paralelos eu chamei de x. Eu tenho 8 e 12. Então, perímetro é a soma dos quatro lados. 2x mais 8 mais 12 é igual a 40. 2x mais 20 é igual a 40. 2x é igual a 40 menos 20. 2x é igual a 20. X é igual a 20 dividido por 2. Achamos o valor de x. Um problema fácil, mas tem que tomar cuidado, porque são informações que podem cair no exercício, acha que é fácil e o pessoal erra, hein? Então treinem. Treinem. Agora nós vamos fazer um exercício que vai nos exigir um pouquinho mais de conhecimento. E a gente vai resolver ele também. Ele é até semelhante ao anterior. A base maior de um trapézio, aqueles desenhos que estão ali de amarelo, azul, eu coloquei depois. Então, eu vou explicar aos senhores o que eu fiz. Eu peguei o trapézio e olhei, li lá e comecei a analisar. A base maior de um trapézio isósceles mede 14 metros e a base menor, 8 metros. Legal, até parecido com o problema anterior. Calcule o comprimento da altura desse trapézio, sabendo que o perímetro é 32. Então as informações até semelhantes, mas agora a gente vai analisar o seguinte. A base maior do trapézio isósceles mede 14, então a base maior é aquela de baixo. Eu dividi ela em três partes. Eu tracei a altura desse trapézio, as duas alturas, que são as mesmas. Então ali está valendo 3, 8 e 3, que é o 14 que ele falou. Está de rosa duas vezes, 3 e o 8. Aí, somando, um x, que mais que ele falou lá? Eu calculo o comprimento da altura desse trapézio, sabendo que o perímetro... Então, por isso que eu tracei as duas alturas, que ele quer a altura. Então, nós sabemos o seguinte, senhores. Vamos analisar aqui. 2x mais 8 mais 14, que é o x do lado de cá, x do lado direito do lado esquerdo. 8, que é a medida da base menor, e 14, que é a base menor, é igual a quanto? 32. É o perímetro que falou que vale 32. Somando ali, a setinha está continuando ali para a gente na mesma linha. Está lá 2x de azul, 8 a base menor, 14, que é a base maior, é igual a 32, 2x somando 14 com 8 dá 22. O 22 está somando, vai para lá subtraindo, 2x é igual a 10, x é igual a 10 dividido por 2, x é igual a 5 e achamos o valor de x. Já é uma boa coisa. Aí, para a gente achar a altura, tá muito fácil, né, senhores? Por quê? Nós estamos diante de um triângulo com a hipotenusa x, nós temos a base dele, que é 3, que é um cateto menor, e a altura, que é o cateto maior. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nós sabemos que x, que é a hipotenusa, vale 5, h é o que nós queremos encontrar, e a base é 3, olha lá. 25, que é x ao quadrado, é igual à altura ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é 9. H ao quadrado é 25 menos 9. H ao quadrado é igual a 16. H é igual a raiz de 16. H é igual a 4 metros. Foi tranquilo, não foi, senhores? Eu fui bem devagar na explicação. Para quem tiver dúvidas, volte o vídeo, anota o problema, vai tentando fazer ele. Tem dúvida? Vê o vídeo novamente, descobre a dúvida e vai continuando. Depois vocês vão repetindo até dar conta de fazer isso sozinhos, ok? Agora vamos fazer um estudo da base média. A base média é um assunto muito interessante e cai muito em exercício com a aplicação da base média.
A base média é um segmento que tem extremidades, os pontos médios dos lados oblíquos de um trapézio. Então, ele é paralelo às bases e é igual à média do comprimento das bases. Então, tá ali, eu coloquei ele de rosa, tem um ponto médio do lado direito, um ponto médio do lado esquerdo desse trapézio. Aí se traça uma reta ali. Ele está no meio certinho dos dois lados. E o valor dela é a soma do valor de B mais o valor de B minúsculo dividido por 2. Simples assim, tranquilo. A média base é pegar a base maior, somar com a base menor e dividir por 2. É igual a média de qualquer coisa, ok? Então não esqueçam disso, que a gente vai precisar dessa informação para resolver alguns exercícios que vai cair no Enem. Exercícios que caem em prova de concurso. Ok, senhores? Concurso a nível fundamental, e nem médio não é, tá? Porque isso aí é matéria que a gente ensina no 9º ano. Vejamos aqui. A área do trapézio que ele pediu ali é aquele trapézio onde não tinha nada colorido nele. Tudo que está colorido nele eu coloquei depois, certo? Senhores. Então ele falou assim: é para calcular a área daquele trapézio. É aquele trapézio, eu tracei uma lista rosa nele e dividi ele em dois triângulos, área 1 e área 2. Ali dá para os senhores verem que ali tem um trapézio. Muito bem. E ali tem um trapézio que não foi desenhado nada para os senhores entenderem. Só vão pegar o trapézio que não está desenhado e vão analisar com o trapézio que está com os riscos que eu coloquei. Aí tracei a altura. Tracei a altura e tracei uma diagonal onde separei dois triângulos. Aí eu tenho a base maior e a base menor. A área desse trapézio é a soma da área desses dois triângulos. A área do primeiro triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do segundo triângulo é a base vezes altura dividido por 2. Só que a área do primeiro triângulo é a base menor. A área do segundo é a base maior. Legal. Então, simplesmente, a gente vai fazer isso. Base vezes altura mais base vezes altura sobre 2. A área desse trapézio é a altura que multiplica a base maior mais base menor sobre 2. A área a altura é igual a base maior mais base menor dividido por 2. Isso vale para qualquer trapézio. Ok, senhores? Essa fórmula vale para qualquer trapézio. Então está definido a fórmula da área do trapézio. Dividi em dois triângulos, calculei a área dos dois triângulos e a somei. Aí achei que a área do trapézio é a altura dele, que multiplica a base maior mais base menor sobre 2, ok? Agora vamos ver algum exercício onde a gente pode aplicar esses conhecimentos. Vejamos. Olha lá, o trapézio tem altura 6, base média 8, determina a sua área. Olha, a base média é base maior mais base menor sobre 2. A altura nós acabamos de ver, a área é a altura, que multiplica B maior mais B menor sobre 2. Base maior mais base menor sobre 2. Aí eu só separei. A área é a altura que multiplica base maior mais base menor sobre 2. Aquele base maior mais base menor não é a média? Ele não falou que a média das bases é 8? No lugar dele eu coloquei 8. A altura ele falou que é 6. 6 vezes 8, 48. Nós temos a área do nosso trapézio. Simples assim, é só aplicar as fórmulas, ok, senhores? E a gente resolve tudo. É com tranquilidade, devagar e guardando as informações. E a gente só guarda informação fazendo exercício. Refaçam esse exercício muitas vezes, senhores. Vocês vão ficar muito bons na hora de fazer uma prova do Enem e prova de concurso. Vejamos agora um exercício que eu vou falar bem devagar para os senhores não terem dúvida e depois, quando precisar repetir o vídeo, repitam e revejam o exercício. Na figura a seguir, representa um terreno de forma de trapézio, retângulo. Determine a área desse terreno. O terreno está ali sem desenho nenhum. Ele tem 5 metros numa base menor, na outra base eu não sei, tem um ângulo de 30 graus e a diagonal dele ali vale 10 metros. Certo? Aí o que eu percebi? Que se eu traçar a altura ali, traçar uma reta na base menor, que eu tracei de amarelo, eu tenho um triângulo ali.
onde eu posso achar a altura, porque eu tenho 30 graus e tenho 10 metros que é a hipotenusa. Como eu sei que o centro de 30 é a altura sobre a hipotenusa, certo? Centro de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, até ali escrito, o centro de 30 é igual a H de amarelo sobre 10 de branco, que é o valor da hipotenusa. Seno de 30 vale meio, que é igual a altura sobre 10. Multiplicando cruzado, 1 vezes 10 é igual a 2H. 2H é igual a de 10, coloquei de amarelo logo ali na frente disso. H é igual a 10 sobre 2, H é a altura, então H é igual a 5. Então, fui bem calmo, achei a altura. Legal. Se eu sei que a altura vale 5, eu vou adiantar um expediente. Lá na figura, eu não tenho 5 metros na base menor, a altura não é 5. Então, senhores, está constatado que aquilo ali é um quadrado. E a área do quadrado é lado vezes lado. 5 vezes 5, 25. Já achei a área do quadrado. 25, está escrito ali em cima do quadrado. Agora eu tenho que achar a área daquele triângulo. A área daquele triângulo, olha só, a área daquele triângulo, que é o que falta para a gente calcular, certo? Ele é a metade daquele triângulo de baixo, que ali é um retângulo e uma diagonal que partiu ali no meio. Então eu posso dizer que cosseno de 30, eu chamei de y aquele pedaço ali que eu não sei o valor, que é o mesmo valor do de cima. Cosseno de 30 é y sobre 10, que é a hipotenusa. É cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí eu vou conseguir achar o valor do y ali, que eu coloquei até de azul na forma. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a y sobre 10. Multiplicando cruzado, eu tenho que y é 10 raiz de 3 sobre 2. Acabou o problema, já achou o valor de y. Eu tendo o valor de y, que é a base, e sei que quanto que vale a altura, a área daquele triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base é 5 raiz de 3, vezes a altura que é 5. Está ali A de branco, Tzinho, área total. É a área do triângulo, que é 5 raiz de 3 sobre 2. É 5 raiz de 3, é o valor da base. A altura que é 5, dividido por 2. A área do triângulo, somado com 25, que é a área do quadrado. Aí já achei a área do trapézio. 5 vezes 5, 25. Mais 25. Tirando o mínimo e dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima, vai ficar 25 raiz de 3 mais 50 sobre 2. Aí eu posso racionalizar, colocar 25 em evidência. A área total ficou 25 dividido por raiz de 3, ficou raiz de 3, entre parênteses, mais 25, 50 dividido por 25, 50. Ficou 25 e multiplica raiz de 3 mais 2 sobre 2, que é a área deste trapézio. Senhores, expliquei com muita calma. Os senhores tentem fazer o exercício. Tiver dúvida, volta no vídeo, vai olhando até os senhores treinarem, ok? Espero que os senhores tenham gostado dessa aula, que tenham compreendido essa aula. E outra coisa, ninguém aprende vendo uma aula assim. Matemática se aprende fazendo exercício. Repitam esse exercício, anotem, pegue uma régua, um lápis, escreva no caderno, desenhe as figuras, vai desenhando um retângulo, vai traçando paralelo. Os senhores vão aprender a fazer isso. E a explicação para os senhores aprenderem está aqui nesse vídeo. Espero que os senhores tenham gostado, curtam a nossa aula, se inscrevam no canal e clique no sininho para receber notificações. E tenham uma boa sorte.